E aí, galerinha, tudo bem? Vamos dar sequência aqui então, tá bom? A gente vai fazer então a partezinha das fontes energéticas, tá? Eu coloquei aí ó, a apostila 3 e 4, né, da aula 31 a 39, ou seja, todo o bloco aí de aulas, né? Você vai ver que a apostila 4, praticamente metade ou até um pouquinho mais que a metade dela é só sobre fontes energéticas, né? Então o que que nós vamos fazer? A gente vai falar das fontes energéticas para o Brasil e para o mundo tudo junto, beleza? É, Quando o assunto são as fontes energéticas, né, algumas coisas precisam ser notadas, analisadas. Primeiro, as fontes energéticas são energia de todos os sentidos, né? Então, logicamente que a gente vai fazer o debate das renováveis e não renováveis. Vale a pena também ressaltar que elas são utilizadas não só para a produção de energia elétrica, tá bom? Por isso você pode encontrar diferentes tipos de análises, tá? Porque você tem para a produção de energia elétrica, como que um país obtém sua energia elétrica, tá bom? Então, primeiro ponto são as energias renováveis, né? Sobre esse conceito, vale a pena ressaltar para vocês o seguinte: você precisa ter na sua cabeça que elas sim são recriáveis, né? Reproduzíveis, só que principalmente você precisa manter na sua cabeça a ideia de curto espaço de tempo, né? Porque sem esse princípio aí, as fontes energéticas elas são praticamente todas iguais, tá bom? Então, lembre-se, curto espaço de tempo. Você pode então reproduzi-las rapidinho, beleza? Então, sim, nós vamos aprender sobre a força, Luke. Né? Então a gente vai ter como característica das fontes renováveis a menor poluição. Uma outra forma também de relacionar, de chamá-las, então, energias alternativas, né? Ou fontes alternativas de energia. Como assim alternativas? Alternativa ao uso do petróleo. Né? Então a gente tem aí alguns exemplos, né? Energia geotérmica, solar, eólica, a hidrelétrica, né? De biomassa e enfim. E, logicamente a gente tem uma ampliação até dessas fontes, principalmente porque você tenta explorar então cada vez mais as suas possibilidades, né? Para você fugir exatamente daquela ideia, né? Ou é petróleo ou é carvão mineral. Então, algumas vantagens das energias renováveis respeitam o meio ambiente, ou seja, elas vão emitir menos poluentes. Dois ali, ó, são ilimitadas, né? Por quê? Porque você consegue reproduzi-las, elas não vão se esgotar. São mais seguras para a nossa saúde, exatamente porque emitem menos gases. Oferecem maior flexibilidade, né? Você tem então a possibilidade de instalação de diversas fontes renováveis em diferentes lugares, né? Então, cada lugar você pode observar uma que seria mais eficiente. Não geram resíduos de tratamento difícil, né? Se você for pensar, por exemplo, como a energia nuclear, o grande problema dela, além dos acidentes possíveis, são os resíduos, né? Favorecem a independência energética, ou seja, você vai conseguir produzir e reproduzi-la ali constantemente, né, sem ficar dependendo de um fornecedor. E promovem emprego, né, a característica lógica aí de toda e qualquer energia, beleza? E nós temos também as não renováveis, então elas não podem ser reutilizadas. Você até consegue recompor, refazê-la, mas o período de tempo é o bloqueio, né? Na maioria dos casos é o tempo geológico, né? Tipo assim, usei o petróleo, nunca mais vou ter. Vou, só que daqui uns 300 milhões de anos, né? Ou seja, não vai dar tempo de você abastecer seu carro de novo, né? Tipo, você esperar, senta lá um pouquinho e espera. E, além disso, elas vão poluir bastante, né? Então, sim, quando a gente usa esse tipo de força, nós acabamos gerando a poluição, tá? Logicamente eu coloquei Star Wars por causa da força, tá? Não consegui, eu não sou adulto o suficiente. Então a gente vai ter principalmente como ponto negativo a produção de resíduos nocivos, né? O aumento
do aquecimento global e coisas do tipo sempre estarão sendo afetados no uso das fontes energéticas não renováveis. Então a gente tem petróleo, gás natural, carvão, carvão mineral, logicamente, e a energia nuclear, beleza? O que a gente vai ter como grande característica? Essa restrição, né, da quantidade que nós temos na natureza. Então, se você utilizar tudo, pronto, acabou, né? Por isso que existem diversas pesquisas aí para substituição dessas fontes energéticas, né? O Brasil, ao contrário do mundo, dos países da OCDE, né? A OCDE que o Brasil vem tentando entrar, fazer parte, né? Que seria tipo assim, como se fosse tipo uma academia de treinamento para você virar um país desenvolvido, né? Então, logicamente que nossos recursos são produzidos na maioria dos casos com fontes renováveis, né? Então, a oferta interna de energia no Brasil, a gente vê os renováveis, né? Que são praticamente metade. A gente tem etanol, bagaço de cana, né? A lenha e carvão vegetal também contam, tá? A hidrelétrica, biodiesel, solar, eólica. Note que a solar e a eólica no Brasil, é muito pequena a participação. Vem aumentando? Vem aumentando, mas é um aumento tímido, né? O que falta? Falta, então, na verdade, o apoio governamental para que ela se desenvolva. A gente nota aí que existem até campanhas para que ocorra uma taxação da energia solar, o que é um absurdo, né? As empresas que fazem essa campanha para que você taxe a energia solar, elas não gostam da ideia da população, dos empresários conseguirem produzir sua energia e se transformar assim em independentes em relação a todo o sistema, né? E aí as não renováveis, né? A gente tem o óleo, aí é o petróleo, tá? O gás natural, que aqui no Brasil vem crescendo o consumo, né? Carvão mineral, ainda bem a gente não tem, porque senão a gente utilizaria em larga escala, né? A nuclear aqui no Brasil também é pequena, tomara que assim se mantenha, né? Por quê? Porque, logicamente, como as ampliações para o futuro serão todas em renováveis, é melhor que a gente acompanhe, então, a tendência futura, né? E mantenha aí do jeito que estão essas não renováveis e até possivelmente diminua esse consumo, beleza? E daí a gente tem também um comparativo do Brasil e do mundo, tá? Esses dados são um pouquinho antigos, mas a grosso modo eles vão se sustentar. Então, tipo assim, o Brasil, quanto que ele utiliza, né, de petróleo no total aí da sua produção? Bom, 39,4%. A gente acaba vendo que para o mundo até esse consumo acaba sendo menor. Mas aí a gente desconta na parte renovável, né? Você bem pode ver, por exemplo, a biomassa. Nosso etanol é o que livra a nossa cara, né? Olha só, 27,6%. A produção de energia também hidráulica também é muito grande no Brasil. E aí você acaba vendo, como eu já havia dito, né? Eólica e solar, a gente passa uma vergonha, né? A gente passa uma vergonha. Se você for pensar na energia solar aqui no Brasil, todo mundo deveria ter um painelzinho na sua casa, né? E também a geotérmica, não sei nem por que colocaram aí nesse gráfico, porque aqui no Brasil é impossível de você utilizar, beleza? Aqui é só um comparativo aí, né, um outro gráfico para você observar então as principais fontes aí dos países. O que chama a atenção? Chama a atenção, né, por exemplo, Estados Unidos, sempre é bom saber, né? Você tem aí, né, quase metade da produção de energia no país por petróleo. O carvão mineral é bastante utilizado, né? Bastante gás natural também, uma presença notável de energia nuclear, né? No Brasil, como eu já havia dito, o petróleo é muito forte, né? Muito presente aqui, só que as renováveis vêm também dar uma boa mão, né? O gás natural no Brasil está em ampliação. É interessante ter o gás natural em ampliação, porque entre as não renováveis, o gás natural seria o melhor de você se apoiar,
né? A hidrelétrica, então, ó, muito grande no Brasil, muito forte, né? E como a gente já comentou, nós temos então uma grande possibilidade de ampliação das renováveis aqui no Brasil, principalmente da eólica e da solar, né? Da China, o notável é o uso de carvão mineral, muito grande mesmo, né? Até ela andou ampliando o uso de hidrelétrica, né? Mas o grande fator da China, a gente vai ver, né, com o passar das fontes energéticas, é o seguinte: o governo chinês, mano, é muito doido. Ele chega e fala assim: não, a gente vai ampliar o uso de energia solar. Aí eles vão lá e constroem a maior usina de energia solar do mundo, tipo, em um tapa. Né? É quase igual os hospitais que eles construíram para a pandemia. É tipo assim, do dia para noite, pumba, brotou lá. Fala, minha nossa, vai cair. Não, não vai. Né? Antigamente cairia, tá? Antigamente não era confiável, não. Da Rússia, você pode bater o olho aqui e ver as 3 não renováveis muito fortes, né? A Rússia também é um grande problema, a dependência deles de petróleo e gás natural, né? A Rússia vai ter grandes fontes de petróleo e de gás natural, então ela vai utilizar sim em ampla escala, né? Vale a pena ressaltar também, ó, esses países vão ter um grande consumo de gás natural, porque eles vão utilizar no aquecimento, né? Aquecimento para as casas, para a água, é muito mais eficiente o gás natural. Na verdade, boa parte desses caras não acreditam que aqui no Brasil a gente usa chuveiro elétrico, né? Falando, mano, mas energia elétrica na água morre, né? Algumas pessoas chamam o nosso tipo de chuveiro suicida, né? Faz sentido. Então, exatamente, ó, você tem países como a Suécia, por exemplo, que são dependentes de energia nuclear. A França também poderia entrar aqui, né? A França, então, criando programas para redução da sua dependência de energia nuclear depois do acidente de Fukushima no Japão. Beleza? Então, ó, Alemanha e Reino Unido, né, eles são bem próximos, né? O que a Alemanha vai ter mais de carvão mineral, a gente vai ter no Reino Unido de gás natural, né? E a gente tem alguns fatos para comentar no decorrer aí das fontes energéticas sobre Alemanha e Reino Unido, envolvendo a Rússia. Beleza? Aqui é só uma outra imagenzinha, né, para você ter aí também esse comparativo. Por que eu estou colocando essas imagens de como cada um dos países vai utilizar as fontes energéticas? Bom, porque pode ser que caia. Caia tipo assim, tem uma questão que é um clássico, que mostram os dados, né, da quantidade de uso de cada uma das fontes energéticas e pergunta, e aí, qual país que é esse? Né? Então, ó, o Japão, você tem uma dependência de petróleo, só que sempre o Japão muito bem organizado até para o consumo de energia, né? E lógico, eles vão tentar criar uma forma de produzir fontes renováveis, só que para eles vai ser muito complicado, né? Você tem limitantes em quase todas elas no Japão. Nos Estados Unidos, aqui também, né, até que bem distribuído, né, mas dependente de petróleo. O Reino Unido dependente de gás natural, né? Na Alemanha a maioria de petróleo, né? Também bem divididinho. Então, tipo assim, você pode ficar tranquilo. Nunca vão pedir em uma questão para você, tipo assim, falar quais as porcentagens entre Alemanha e Estados Unidos, tá vendo? Não dá, é muito igual. Mas, por exemplo, ó, o Reino Unido, a dependência de gás natural, né? Do Japão é notável de petróleo, da França é notável de energia nuclear, da Índia é notável de carvão mineral, da China também notável de carvão mineral, da Rússia também notável de gás natural. Então, note o seguinte, ó, entre os países aí do mundo desenvolvido, nós notamos uma clara dependência das fontes não renováveis, né? Pode ver, ó, todo mundo com petróleo elevado, todo mundo com carvão mineral elevado, né? Ainda diga-se de passagem, China, a maior população do mundo, Índia, segunda maior população do mundo. Fala, nossa, que bonito, e os dois no carvão mineral. Exatamente, tá? Então qualquer questão que vá abordar esses temas, essas ideias,
vai ter algum pontinho desse para você salientar, beleza? E daí a gente segue então, ó, no Genkidama fontes energéticas, beleza? A gente vai para a principal delas já logo junto aqui com essa abertura, que é o petróleo, tá? A gente vai começar então pelas não renováveis, falando do petróleo. Por que a gente começa falando do petróleo? Porque o petróleo ele digievoluiu, né? Ele passou de nível. Ele não é só uma fonte energética. Ele é também poder, ele é também influência, é estilo de vida, é tudo, né? Ele é um hidrocarboneto fóssil, né? De origem orgânica, ou seja, na verdade o petróleo ele só é criado, só consegue se produzir, né? Petróleo em algumas regiões que foram fundo do oceano. Você junta então os restos lá de um monte de animais oceânicos, né? É coberto isso com areia e embaixo você precisa ter uma rocha que não seja porosa, uma rocha para conter tudo isso, né? Então é tipo assim, ó, você pega lá a panelada do fundo, do que era fundo do oceano, coloca uma rocha que não deixe nada passar, cobre isso com sedimentos, né, com areia, principalmente, e deixa lá milhões de anos, né? Mais ou menos uns 300 milhões de anos aí para dar o ponto perfeito, né? Passou isso, você fura, tira e pode consumir. Além de tudo, pode vir de brinde gás natural também junto, beleza? Então, logicamente que todos os lugares que já foram fundos do oceano e hoje estão na superfície, você tem aí uma extração fácil. Só que é lógico, a gente tem extração também hoje onde é fundo do mar ainda, né? Petrobras é especialista nisso. Então, logicamente, esse aqui é o processo, né? E aqui na imagem a extração vai ser feita no fundo do mar mesmo. Então aqui, ó, os fitoplânctons, restos de corais, de animais, todos eles se acumulam aqui no fundo, são cobertos por sedimentos, né? Passa-se milhões de anos e aí você tem as bacias petrolíferas, né? E você pode então extraí-lo, beleza? Só então nessas regiões que você tem uma rocha que possa conter esses sedimentos aqui, você tem a formação do petróleo. Por quê? Porque se essa rocha for porosa, né, ou se ela tiver falhas ou coisa do tipo, esses sedimentos aqui, né, líquidos, liquefeitos, eles vão passar e vão embora. Beleza? A grande questão do petróleo está principalmente relacionada ao grande número de elementos que ele pode gerar. Né? Tipo assim, putz, a gente é dependente do petróleo. Por que a gente não para de usar? Bom, exatamente porque ele gera muitos subprodutos. Né? Aqui tem alguns exemplos. Ó. Diesel, querosene, o gasóleo, né? O gasóleo seria ele um intermediário para motores maiores, né? Diesel principalmente, algumas essências especiais, gasolina, lubrificantes, gases, né? Isso aí só alguns dos exemplos. Eu ainda coloquei ainda mais, ó, plástico, isopor, óleo diesel, gasolina, parafina, GLP, que é o gás liquefeito de petróleo que a gente usa, né, em nossas casas. Produtos asfálticos, lubrificantes e assim por diante. Ainda tem mais, ó, tecidos, borrachas, essências de perfumes, né? Corante. O corante é um negócio muito doido. Por quê? Porque o corante, a cor só pega, só segura quando você coloca o pigmento de petróleo, né? E daí você pode tingir, pintar de qualquer cor. Né? Alguns detergentes, medicamentos utilizam também algumas pequenas parcelas ali de petróleo, inseticidas, fertilizantes, explosivos, tintas, né? Assim como os corantes, colas, ou seja, muita coisa. Né? Então a gente vai ter as maiores reservas de petróleo no mundo, sendo também áreas assim de grande influência política e tudo mais, né? Vale a pena aqui fazer uma ressalva para vocês. O país que anuncia quanto que ele tem de petróleo, né? Por exemplo, a Venezuela. Chega e fala, ó, não, eu tenho a maior reserva de petróleo do mundo. Fala, opa, legal, bom para você, né? Não sei até que ponto todo mundo acredita, mas beleza.
né? A Venezuela tem sim bastante petróleo, muito petróleo mesmo, de alta qualidade. Mas hoje a fonte mais valorizada do mundo é a Arábia Saudita. Digamos assim, ó, é o petróleo top, né? O mais treta do mundo, um estado perfeito. O Oriente Médio seria tipo o Mediterrâneo quando o assunto é vinho, né? Só que para petróleo. Então você bem pode ver aí, ó, Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, todos eles aí com grandes reservas de petróleo e tudo petróleo de altíssima qualidade, tá? Logicamente, devido a isso, né, devido a essa proeminência do petróleo, dessa grande influência que ele vai causar no mundo, a gente vai ter em 1960, né, a criação da OPEP. Se você tentar aqui, ó, né, dar uma olhada mais ou menos nos países lá das principais reservas petrolíferas, né, boa parte deles está exatamente aqui no Oriente Médio. Eu acho que da Venezuela é mentira, né? Tipo assim, ah não, aqui, só aqui tem esse tanto aqui de petróleo. No Brasil, aqui no norte, não, aí não, aí é só lixo, né? O bom mesmo tá aqui. Sei lá, é estranho, é no mínimo estranho. Então, em 1960, a gente vai ter a fundação da OPEP. A OPEP, que é claramente um cartel do petróleo. Você até pode pensar, mas cartel não é proibido? É completamente proibido. Mas quando você está falando de petróleo, lembra? Nível acima, né? Então esses caras se juntam e eles simplesmente, na caruda, eles anunciam que eles vão manipular o preço. Eles anunciam se eles vão subir, se eles vão descer, eles avisam. Chega a ser engraçado, né? Por quê? Porque exatamente a força e influência deles é muito grande no mundo todo, beleza? E aí a gente chega, né, até aqui as grandes reservas do mundo, né? Você bem pode ver que entre os maiores produtores, o número um são os Estados Unidos. Fala, meu, os Estados Unidos são os maiores produtores, os maiores compradores. É lógico, porque eles são os maiores consumidores de petróleo do mundo, né? Você pode olhar a matriz energética dos Estados Unidos, mesmo que lá tenha uma pequena porcentagem, quando você vai ver em quantidade, o tanto que dá aquilo lá, é uma quantidade absurda, né? E você bem pode ver que norte-americano não faz campanha para redução de consumo de energia, tipo, vamos andar menos, gente, vamos comprar uns carros com motor mais fraco. Lá, nem a pau. Nem a pau, os caras querem ver o negócio pegar fogo mesmo, né? Então eles vivem sem restrição nenhuma. Né? Essas campanhas aí são mais a cara da Europa, coisas do tipo, né? Nos norte-americanos isso aí não pega não, vão consumir tudo que tem no mundo mesmo, né? E a gente tem em 1953, né, aqui para o Brasil, as primeiras ações, né, que são essa campanha aí, o petróleo é nosso. Porque o petróleo aqui no Brasil, ele não era um monopólio estatal, ele vai se transformar. Então, a partir dessa campanha aí, né, campanha essa que até o Monteiro Lobato faz parte, o Monteiro Lobato ele era um dos grandes investidores de petróleo aqui no Brasil, né, e ele é um dos caras que é favorável, então, ao Brasil tomar esse recurso, porque para que não fique dependente de outros países, porque principalmente as empresas norte-americanas estavam dominando o nosso mercado, né? Então, a partir disso, a gente vai ter a criação da Petrobras, né? Você bem sabe que a Petrobras, tipo assim, dentro do pacote lá do Getúlio Vargas de criações, a Petrobras não está no primeiro governo, né? Ela vem só no segundo, e mesmo assim não é no início. Por quê? Porque existe toda essa campanha, né? Como eu disse para vocês, o petróleo ele digievolui, ele passa de fase. E uma das coisas que faz com que ele crie essa nova tendência aí é a crise do petróleo, né? A crise do petróleo ela vai ser criada ali entre duas guerras, né? E depois ela vira uma tendência. Por quê? Porque em 73 o negócio se transforma. Então, primeiro a gente tem a Guerra dos 6 Dias, né? De 5 a 10 de junho de 67, que acaba envolvendo, então, Israel, Síria, Egito, Jordânia e Iraque. E, logicamente, né, a Palestina. Mas o interessante é que Israel dá um rapa tão grande na Palestina,
que, meu, você pode até desconsiderar ela ali. Porque, na verdade, o que vai acontecer? Esses outros países, eles vão entrar em guerra contra Israel, porque Israel é o único que não vai ter nada a ver ali com o mundo árabe, né? A religião, os costumes, nada. Não tem nada a ver, nada mesmo, né? Então, lógico que tudo isso está relacionado, todos esses conflitos estão relacionados exatamente à criação do Estado de Israel, né? E, tipo assim, você acabou de criar Israel, já dá treta, né? E principalmente quando se percebe muito bem, claramente, que o objetivo de Israel é ampliar seu território. Então, logicamente, que eles vão começar a tomar terras, territórios aí e tudo mais, e cada conflito vai ser desculpa para isso, né? Então se chama Guerra dos 6 Dias, porque em 6 dias exatamente Israel vai lá e toma quase todo os territórios aí da Palestina, acaba então batendo de frente, ó, com Síria, Egito, Jordânia, com o Egito, Israel acabou em uma tarde, né? Em uma tarde, foi um ataque e o interessante é que a Guerra dos 6 Dias ela vai ocorrer, tipo assim, sabe aquele cachorro que tem medo, então você não passa perto dele porque ele pode te morder por medo? Mas Israel era um cachorro que não estava com medo não, porque ele mordeu várias vezes, né? Então, na verdade, foi aquela coisa, não, é um perigo de guerra, então eu vou atacar primeiro, né? Ele alegou que o Egito, que alguns outros países estavam posicionando aí seus caças e tudo mais para atacar. E aí ele foi lá e atacou antes, né? Logicamente que depois que ele faz esse ataque, ele vai lá e amplia aí seus territórios. Beleza, deixa eu só me achar aqui, ó, tá? Essa aqui é do Yom Kippur. Beleza. E aí a gente tem em 73 a Guerra do Yom Kippur. O que acontece? Envolve de novo os mesmos países, né? Só que agora há um ataque mesmo, né? Da Síria, do Egito, da Jordânia contra Israel. Então, em 73, no feriado deles, que é importante para a gente pensar, comparar, seria tipo o nosso Natal, é o Yom Kippur deles, né? Só que para eles é sagrado, é um dia que eles acabam então jejuando e tudo mais. E meus caras foram lá e atacaram exatamente. Por quê? É para cutucar mesmo. É para falar, não, a gente detesta vocês não estão entendendo. Esse é o dia que vocês mais gostam? Tome, vai ser nele, né? Então, logicamente, que a gente vai ter como efeito disso uma resposta muito, muito violenta de Israel. Né? Israel e Palestina vão ter em seu histórico aquela coisa, né? Os palestinos pegam e jogam uma pedra no tanque de guerra de Israel, Israel vai lá e joga uma bomba atômica nos caras, né? Lógico que nunca jogaram bomba atômica, tá? Eu tô falando só, tipo, de desigualdade aí de resposta, tá bom? Então, o que vai acontecer? Ó? Os caras vão lá, vão tomar a Península do Sinai, eles tomam boa parte da Cisjordânia, as colinas de Golã, que estão aqui no norte, ó. Tá vendo? Eles vão lá, então, e tomam todas essas terras. E aí depois, só depois de diversos acordos aí, que eles vão acabar devolvendo. E o que é interessante? O interessante é que principalmente a Arábia Saudita, que vai ser aliada dos Estados Unidos, vende petróleo para os Estados Unidos, ela vai cobrar algumas reações. E os Estados Unidos são aliados de Israel, né? O que é interessante é que Israel vai ser, então, composta, né, por uma população que é completamente diferente de todo o restante. Né? E os Estados Unidos, eles apoiam desde o princípio essa ocupação aí de Israel. Você bem pode ver o Donald Trump, né? O Bolsonaro atualmente na onda de apoiar o Donald Trump, chegou lá e apoiou Israel também, né? É um conflito que o Brasil não precisa tomar participação, pelo amor de Deus, fica quietinho, né? Então, desculpa, eu tinha que ter pego um copo d'água, mas eu esqueci. Então acontece o seguinte,
principalmente a Arábia Saudita, vai começar a pressionar os Estados Unidos. Os Estados Unidos não fazem nada. E como a gente bem sabe, né, desde o período anterior, a gente já tem a OPEP. A OPEP vai pedir também reações, não vão ocorrer nenhuma reação, e eles vão falar, beleza, na porrada a gente não ganha, mas uma rasteira em vocês a gente dá. Eles pegam então e começam a aumentar o valor do barril de petróleo, né? E aí, como eu disse para vocês, vira moda. Porque depois revolução no Irã, o que acontece? O preço do barril de petróleo vai lá em cima. Invasão do Kuwait, né, pelo Iraque, o preço do petróleo vai lá em cima. Aqui o último exemplo para a gente é exatamente em 2011, a Primavera Árabe, né? Quando o pau começou a quebrar lá bonito, o preço do barril de petróleo disparou, né? Atualmente, vale a pena lembrar que atualmente a OPEP tem feito exatamente o movimento contrário. Depois de ter passado aí um período com o valor do barril de petróleo bem alto, ela fez uma campanha para derrubar o preço do barril de petróleo. E aí você até pode pensar, mas isso não é uma ideia muito boa, né? Por quê? Porque você vai falir. Bom, eles, os sheiks árabes, né? Os caras que têm coleção de Ferrari e tudo mais, não, eles não vão falir. Deixa eu só ligar meu notebook aqui para não acabar a energia dele. Eles não vão falir. Mas o que eles querem? Eles querem ver, por exemplo, a Petrobras falir. Eles querem ver a Venezuela quebrar, se arrebentar. Por que eles são tão maldosos assim? Não, é porque aí eles vão conseguir concentrar mais ainda esse poder nas mãos deles, né? Então, logicamente que eles fazem isso, né? Vão ser grandes participantes dessa produção mundial aqui de barris de petróleo, que eu juro para vocês, me assusta, sabe? São, se eu não me engano, 159 litros cada barril de petróleo. Olha só, 92,6 milhões de barris de petróleo por dia a gente consome em média, né? Olha só, isso aqui é de outubro de 2018. É uma quantidade muito grande, né? Uma outra observação é notar que o Brasil cresceu, subiu muito aqui nessa participação de produção de petróleo. Por quê? Porque isso se chama pré-sal, né? Aqui no Brasil, onde a gente tem extrações aqui de petróleo, essas aí são os pontos de extração no continente, né? O chamado onshore, tá? Então a gente vai ter, na bacia do Amazonas, né? Essa tem muito petróleo no Amazonas, só que é lógico, tá? Para você explorar, você deveria fazer estudos, fazer uma série de coisas. O governo não vai. O que acontece? Tem um monte de extração ilegal, tá? E daí, né? A gente tem aqui, tá vendo a legendinha? São novas fronteiras, novas regiões para extração. Na bacia do Parecis também, só que isso aqui tudo sob estudo ainda, né? A bacia no Paraná, a bacia do São Francisco, né? Logicamente que na região do Rio São Francisco, mas onde o bicho pega mesmo, nas vermelhas, tá vendo? Por que nas vermelhas é mais interessante? Porque você produz ali na costa, para você transportar é bem mais fácil, bem mais prático, né? E você já tem ali os maiores consumidores. Então vale a pena você investir nisso. Então, bacias para você guardar o nome: a Potiguar, que vai ser a mais importante da região norte, né? Sergipe, Alagoas. A gente tem também a bacia do Recôncavo baiano, né? Logicamente. A bacia do Espírito Santo. Então essas aqui, né, essas três aqui aí da região nordeste, você tem com grande importância, né? Olha aqui na bacia Potiguar, 85 mil barris de petróleo por dia, né? E logicamente no continente, sem grandes problemas de vazamento e tudo mais, né? Digamos assim, bem mais fácil, bem mais prático. E aí a gente tem o pré-sal, né? A grande questão do pré-sal é exatamente o que você está pensando. É que é no pré-sal, né? Sim, como eu disse para vocês, o normal, o comum é que o petróleo esteja aqui,
né? Junto aqui com sal e tudo mais, tá vendo? Os sedimentos aqui e tal, ficou milhões de anos aqui e o petróleo se forma aqui. Mas acontece que no caso do pré-sal, o petróleo desceu mais, né? Ele está mais abaixo ainda, de 7 a 8 quilômetros de profundidade. Eu juro para vocês que se a gente parasse e pensasse assim um pouquinho e tudo mais, a gente deixava quieto aí esse pré-sal, né? Por quê? Porque os riscos são imensos. A nossa sorte, nossa grande sorte, é exatamente que essa é a especialidade da Petrobras, né? Então aqui, ó, alguns dos poços, né, que a gente tem a extração, que são muito grandes, tá? Muito grandes mesmo, as quantidades aí são exorbitantes. O problema é que a qualidade não é lá aquelas coisas, né? Nenhuma Arábia Saudita. E daí a gente tem os recordes da Petrobras, né? Como assim recordes? Recordes de profundidade, né? Que ela mesma vem batendo dela. Tipo assim, quem compete com a Petrobras? Ela mesma, né? E sabe o que eu acho interessante? Que a Petrobras é muito boa mesmo. Por quê? Porque a gente vê direto aí acidentes, vazamentos e tudo mais. Então, das duas, uma, ou ela é muito boa, ou ela é muito boa em encobrir esses acidentes, né? Tô brincando, ela é muito boa mesmo. Por quê? Porque encobrir o acidente é quase impossível, né? Então, ó, a Petrobras no ano 2000, por exemplo, atingiu 1.877 metros. Então, tipo assim, ó, a plataforma está aqui e os caras estão perfurando aqui a quase 2 quilômetros de profundidade. No caso do pré-sal, né, ó, que 2009, né, a gente tem o poço de Lula, não é o Lula presidente, não, tá? É o nome do poço. 2.172 metros de profundidade. Pense assim, ó, você perfura, né? Quer dizer, você desce a 2.179 metros e lá você ainda perfura, no caso do pré-sal, de 7 a 8 quilômetros para você atingir, né? Então é um absurdo sim o que a Petrobras faz. Então, ó, beijão para vocês, tá? Essa é a primeira partezinha. A gente ainda tem mais as não renováveis e as renováveis, beleza? Beijão, tchau, tchau, bons estudos. Tchau, Snoopy!